Houve uma tentativa de varrer as existências indígenas do mundo, então a gente tem um projeto de perda de pertencimento, de identidade mesmo. Povo do Brasil, me ouçam! Escutem o povo originário dessa terra que um dia receberam vocês! Também dá o nome de etnocídio, né? Se eu não consigo matar a pessoa, eu vou matar a essência, a cultura dela. Mas já as universidades, elas tentam ter a lei de cota lá, mas a maneira de incluir vai depender o quê? Da educação básica que o professor dá aula aqui teve. Porque a gente não tem uma capacitação de professores e, para além, quando a gente tem, muitas vezes não é levada em consideração a perspectiva indígena, né? É sobre indígenas, mas não feita por indígenas. Então, esse processo de etnocídio foi um programa de governo. Minas Gerais, ela chegou a decretar todo o povo indígena do estado povo extinto. Pessoas indígenas, às vezes, não se veem como indígenas, mesmo podendo se identificar dessa forma. Um processo que fez com que a gente resistisse e a gente está aqui até hoje se afirmando no nosso território ancestral. Meu nome é Danilo, eu sou cacique do povo Boruncrem, sou cacique do povo há aproximadamente 7 anos, né? Ainda eu sou graduando em História, né? Pela UFOP, sou idealizador e fundador do coletivo Boruncrem, né? Vivos e Fortes, onde que a gente tem atuado na região com a valorização, a divulgação, né? O resgate da cultura indígena aqui focado nesse território do Alto Rio Doce, Alto Rio das Velhas e Alto Paropeba, né? Sou artesão, né? Também sou raizeiro, enfim. A gente faz um pouquinho de tudo aí. E hoje também eu estou como chefe de departamento de cultura indígena ligado à Secretaria de Cultura e de Turismo daqui de Ouro Preto. É importante, né, nas escolas, primeiro por causa da lei, né, 11.645, que torna obrigatório falar sobre cultura indígena na escola, mas hoje, para nós, o ponto principal é justamente a gente combater essa desinformação, né, e também essa informação totalmente errada da não existência da população indígena, onde que existe, né, uma população indígena grande na nossa região. Porque quando a gente estuda história, infelizmente a gente vê o índio no geral, né? O índio como pessoa, a cultura, modo de vida, não tem um aprofundamento. Aprendi como eles eram antigamente e como o que aconteceu quando os portugueses chegaram, tal, a história do Brasil, assim. O índio não existe, índio é no passado, índio é aquele outro. Então eu refiro que a escola é um ponto de contato. As pessoas competentes na direção desse trabalho têm que ter uma consciência de respeitar os trabalhos que acontecem naquelas comunidades. É importante, né, porque a gente está trazendo isso, né, mostrando para as pessoas a cultura viva, que elas também, muitas pessoas fazem parte disso, e trazer também o pertencimento dessa história que é riqueza da nossa região. É muito comum as pessoas entenderem indígena ligado à Amazônia, né, no caso, como a gente fala, bolha da Amazônia, e as pessoas não entendem que o Brasil todo é terra indígena, né, e isso, nesse primeiro momento, ali nas grandes matanças que aconteceu aqui, por volta de 1750, aí quando deu 1775, o governador de Minas, ele decretou uma guerra de extermínio, e naquele momento era chamado de Conquista dos Cataguases, um dos nomes que a gente foi chamado aqui genericamente de Cataguases, né? E aí teve uma campanha mesmo, né, específica de matança, de extermínio, e é aí que o nosso povo ele adota uma estratégia de sobrevivência, porque quando as pessoas ficavam juntas, elas eram alvo. Então, o que acontece? Foi se diluir em vários pequenos núcleos familiares e ficar sempre em trânsito pelo território, né? A gente não fala que nós somos povos em diáspora, muito pelo contrário, nós somos o nosso território. Foi uma forma de estratégia de sobrevivência, que era não ficar no mesmo local. E também um novo momento ali da República Velha, em que o Brasil ele começou a pensar diferente. Então, assim, ó, a figura do indígena ela não cabia nesse entendimento de progresso, né? Eu gosto de citar um texto de um cara chamado Von Martins. Ele fala que o negro indígena ele só ia ser
cidadão se ele adentrasse por um rio principal, que era a continuação do branco português. E o mais absurdo que seja, isso era um programa de governo, onde que pretendia um processo de embranquecimento da população brasileira, né? Onde que esse plano era que o último indígena ele durasse até o ano de 2000. E esse processo que foi determinante para o sucesso desse apagamento histórico, onde muitas pessoas elas pararam de se declarar indígena porque elas não sabem o que fato é indígena. E associa ser indígena com estar morando no mato, uma condição de vida. O que me faz ser indígena é o fato de eu reconhecer de onde eu vim, de eu defender quem eu sou. Eu posso ser uma repórter, um jogador de futebol, né? Eu posso ser tudo o que eu quiser sem deixar de ser índio. Eu sou índio. Agora só porque eu uso bigode, eles dizem que eu não sou. Eu queria saber se você é índia. Não. O que você é? Eu sou índia porque eu sou do Amazonas, né? Só isso. Eu sou professor Marivaldo Aparecido de Carvalho. Eu me formei na Unesp de Araraquara, né, em Ciências Sociais, e fiz mestrado e doutorado em Sociologia, mas focado em populações indígenas, né? E em especial das etnias de São Paulo e focando exatamente os povos Endoá-Guarani, né? Onde eu desenvolvi estudos sobre educação indígena, né? E também ocupação de territórios, mitologias, né? E esse processo de conhecimento dos povos indígenas e a importância desse processo de conhecimento para os não indígenas. Hoje em dia, eu estou fazendo 19 anos que eu sou professor da UFVJM, no Departamento de Ciências Básicas da FCBS. Estamos no laboratório de antropologia, onde eu dou aula de antropologia cultural e antropologia para 4 cursos da saúde. E daí eu trabalho aqui atualmente também em Minas Gerais, com as etnias Machacali, Pancararu, e eu sou coordenador do grupo de estudos dos povos indígenas de Minas Gerais, GEPING. Eu acho que para a gente, para as escolas, para a educação escolar, né? A educação escolar, né, que a gente tem no Brasil, eu acho que a primeira coisa é o quê? Qual é a visão que se constitui de um povo indígena? Né? Então vamos supor, se eu chegar hoje numa sala de aula e pegar uma folha, um lápis e chegar para o professor, o estudante, e falar assim, desenha para mim um povo indígena. Tenho quase certeza que eles vão fazer um desenho que nem eu fazia no pré-primário. Peninha na cabeça, de tanguinha. Enquanto a gente tiver essa imagem do povo indígena, a escola vai estar sendo etnocêntrica. Então, acho que o primeiro processo é a gente parar de definir os espaços de educação escolar, dele determinar quem é o indígena. Esse é o primeiro passo para a escola eliminar a visão etnocêntrica. É você perguntar para o indígena como que ele é hoje, atualmente. Então, as escolas teriam que estar abertas a levar os estudantes para visitar aldeias, a trazer professores indígenas, né, dentro das escolas, fazer oficina, diálogos. A cultura indígena no Brasil não é divulgada à altura do que precisa ser. As pessoas têm que começar a descobrir o que a gente tem mesmo. Mas de uma maneira assim, de deixar nós falar o que a gente... Não que eles venham aqui saber o que está acontecendo aqui dentro de qualquer jeito. Eu acho que eles vão ter que ouvir a gente falar. Sou Xipu, sou indígena do povo Puri. Eu nasci no interior de Minas Gerais. Eu sou formado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, onde eu também fiz o mestrado em Letras e Estudos da Linguagem no Instituto de Ciências Humanas e Sociais, da UFOP. Bom, como uma pessoa indígena que estudou em escolas convencionais, né, voltadas a não indígenas, eu tive uma educação que não se preocupava muito com a questão da identidade, né? No âmbito geral, assim, não tive uma formação que trouxesse essa preocupação, né, de trazer uma percepção étnico-racial aos estudantes. Então, eu só fui pensar a minha identidade, a minha pessoa, a minha existência em termos étnicos e raciais na universidade. Então, na escola, por exemplo, eu lembro de que eu tive, né, momentos em que eu cheguei a estudar, né, sobre o que poderia ser uma história indígena, né, mas a minha relação com a temática indígena nas escolas,
ela passava muito por um lugar distanciado, deslocado da minha realidade. Tive acesso à literatura indianista, né? Então isso diz muito sobre a formação que eu tive, né? E como que a universidade foi essencial para que eu pudesse ter acesso a textos e referências muito mais próximas à minha realidade e a questões históricas que dizem respeito a meu povo. A UFOP, ela é mais presente aqui na nossa região, né? Para a gente foi muito importante, porque a gente ia falar as coisas, as pessoas meio que não validavam, porque você precisa de um título acadêmico para o que você fala ter valor. Então, uma coisa que a gente fez foi o seguinte: grande parte das pessoas do povo começou a ir para a universidade. Não que antes as pessoas não iam, não acessavam a universidade, mas a gente começou a acessar a universidade enquanto indígena. Tanto é que eu fui o primeiro indígena a entrar na UFOP por cota indígena, né? Eu fiz questão por isso, né? Minha nota dava para entrar por concorrência, mas a gente fez questão para poder valer esse direito e, a partir daquele momento, ter contabilização de indígenas dentro da universidade. Então, assim, para nós é importante, porque quando a gente ocupa esses espaços, a gente começa a falar, começa a mostrar pesquisa acadêmica, começa a mostrar as coisas, e então, assim, isso é importante. Então, são indígenas produzindo ciência, né? E ali a gente está ocupando esse espaço, a gente também está trazendo uma narrativa do entendimento nosso a respeito de várias áreas, né, de vários campos científicos. Então, né, para nós é importante, né, ocupar. Caiapri, eu sou a Maria Gabriela, eu sou do povo Cariri, ali da região do Cariri cearense, no Crato. Eu estudo mestrado na Linguística Aplicada, na Língua e Cultura, aqui na UFBA. E o meu trabalho fala muito sobre a valorização e a retomada dos significados e dos sentidos indígenas que a gente tem presente no cotidiano. E muita coisa, por mais que a gente tenha a legislação desde 2008, a gente não vê na prática, né? Porque a gente não tem uma capacitação de professores e, para além, quando a gente tem, muitas vezes não é levada em consideração a perspectiva indígena, né? É sobre indígenas, mas não feita por indígenas, né? Eu acho que, enquanto educadora, enquanto professora, eu acredito muito na capacidade que a gente tem de criar novas realidades para essas novas gerações, né? E através tanto da luta quanto da mobilização e da educação, a gente tem a perspectiva de mudar um pouco todo esse cenário que a gente vê racista e que invisibiliza as causas indígenas na educação básica, né? O currículo é poder, é disputa de poder. Qual é o cidadão que eu quero formar? Qual é o projeto de ser humano? Educação é isso. Qual é o projeto de ser humano que eu quero ter? É aquilo que o cidadão, um indivíduo de uma determinada comunidade escolar tem que conhecer. Mas na hora que você tem um processo de abertura nas escolas, uma obrigatoriedade por lei, de ter conhecimento das populações indígenas e afrodescendentes, os espaços curriculares que poderiam aprofundar mais essa discussão, eles são diminuídos. Então, nesse sentido, quando você tem um currículo, que ele vai se mudando, né? Você tem um projeto da escola tal, que você reduz aula de história, você reduz aula de sociologia some, aula de filosofia some, e que você vai ter só uma visão técnica. E ainda nessa matemática, você poderia colocar a matemática indígena. Eles têm uma matemática. Você poderia colocar na literatura, na língua portuguesa, a literatura indígena. Então é esse tipo de reflexão que a gente tem que ter. Então, na hora que você diminui os espaços curriculares, onde essas temáticas podem se aprofundar em matemática, pode se aprofundar em língua portuguesa, que é o basicão, que é isso que a gente precisa, né? Para alguém ser explorado hoje atualmente. Saber fazer conta e saber ler. Porque um técnico ele também tem que ter um olhar amplo, né? Mas no sentido do capitalismo, né? Alguém que é quase um robô, né? Faça isso e não discuta. Né? Então você não está aqui para discutir e apresentar valores, você está aqui para fazer um trabalho técnico. Então trabalho como se a ideia do técnico fosse um pensamento, um conhecimento neutro. Aí você desumaniza a própria pessoa, né? Então você fica numa educação que desumaniza.
Então, eu acredito que por meio da educação, através da língua, da cultura, da história, de várias narrativas indígenas, de coisas indígenas que a gente tem no cotidiano, a gente pode criar uma realidade cada vez mais antirracista, o que a gente realmente espera para o futuro, tanto nosso futuro, né, quanto dos nossos descendentes, dos nossos ancestrais, né? Então, eu acredito que o recado que eu tenho assim para os professores sobre a questão indígena também é vocês realmente valorizarem a gente, sabe? Não chamar a gente só em abril indígena ou agosto indígena, sabe? Valorizar também o nosso trabalho, né? Porque muitas vezes só querem chamar a gente para fazer as coisas por amor, né? Não receber nenhuma valorização monetária, e a gente também está trabalhando com isso, também está pesquisando com isso, e eu acho que é muito importante a gente ter essa valorização do trabalho de fato, né? Porque se a gente vai chamar só em agosto, só em abril, e a gente não vai pagar esse profissional indígena, a gente não vai valorizar comprando um livro indígena, consumindo material indígena, a gente na verdade está fazendo isso só para como se fosse uma coisa superficial, né? Não tem uma única cultura indígena, né? No Brasil hoje são quase 310 povos indígenas. Então, assim, quando a gente começa a colocar de forma geral, assim, cultura indígena, você começa a continuar o apagamento, né? Então, esse que é o processo que a gente tem que começar a trabalhar na educação, principalmente na educação básica. Falar o que é ser indígena, processo de pertencimento, falar, né, o processo que indígena está ligado à ancestralidade, ou seja, a origem da pessoa. Então, todo esse processo é importante se falar, né? Começar a falar ali a história, né, dos processos de resistência indígena, né? É importante ensinar, né, de verdade, porque é justamente isso, para a gente acabar com esses estereótipos, acabar com essas narrativas, né, com essas mentiras, que ainda continuam sendo perpetuado, né? Eu vejo hoje o maior desafio para a gente aqui é a falta de informação. Eu acho que, para mim, é chamar a população indígena mesmo para conversar, para ter um diálogo, fazer oficina nas escolas, mostrar o que é ser indígena, de verdade, né? Os povos indígenas, a importância dos povos indígenas está na importância da diversidade social, biológica, florestal, né, dos povos que, como povos originários, constituem a nossa cultura, o nosso ambiente e a nossa vida. No meu entender, eles são a possibilidade da gente pensar mundos novos. Então, acho que a importância deles no mundo contemporâneo é dizer assim, ó, há outras possibilidades de ser humano, há outras possibilidades de habitar esse planeta Terra. Eu acho que os povos indígenas da esperança, mas não da esperança de esperar, mas da esperança do esperançar, como diria o professor Paulo Freire. E eles estiveram presentes na Constituição de 1988, né? Eles têm uma batalha jurídica por causa do marco temporal, eles têm uma batalha por causa das mineração. Então, acho que é isso, que a resistência dos povos indígenas não é só para eles, não é só para eles. Parece que é só para eles, mas não é só para eles. É para o mundo. Para existir diversidade, tem que ter espaço. E também tem um ensinamento indígena que eu compreendi, que é assim, que vida se alimenta de vida. Então, o que é que tem que se manter sempre? A vida. Tudo que era referente à coisa indígena era proibido. Então, era proibido falar a língua, proibido fazer um canto, usar um cocar, ou coisas assim, né? Porque isso representava um atraso. E isso durou até a Constituição de 88. A gente está falando de uma violência contínua de mais de 210 anos. Agora, as escolas instituídas desde a época dos jesuítas, né? Mesmo sendo escola bilíngue, a primeira escola bilíngue que teve foi dos jesuítas, né? Eles aprenderam a falar tupi, aprenderam a falar todas as línguas da onde eles invadiram. Porque o código linguístico é um código de dominação cultural. E muitos povos indígenas deixaram de falar sua língua pela repressão, porque você não comeria a merenda. Então você fala, não é que o indígena perdeu a língua, né? Tiraram dele a linguagem dele. Então a dominação do código linguístico é um processo que tanto você pode democratizar, socializar o saber, como você pode dominar o outro. Então, eles dominaram a língua plenamente, né? Como instrumento de dominação. A geração inteira nasceu, né? Cresceu, viveu e morreu dentro do processo de violência sem enxergar o fim para isso. Também dado o nome de etnocídio, né? Se eu não consigo matar a pessoa, eu vou matar a essência, a cultura dela. Minas Gerais, ela chegou a decretar todo o povo indígena do estado povo extinto. E o contrário, né, desse etnocídio,
é o que a gente faz, a etnogênese, onde que a gente faz o contrário, a gente fala que existe um povo e a gente está aqui com a nossa história, com a nossa cultura, né? A gente não tem uma terra demarcada que isso a gente não tem, e a gente luta para isso. Que é o que a gente chama, que os Guarani chamam de tecuá, né? O espaço que permite eu ter meu Inhanderecó, ou seja, minha maneira de ser. E vamos que vamos, e tem indígena nesse território, tem indígena resistente, tem indígena bravo até hoje, e que hoje a nossa maior forma de luta não é mais dar flechada e tiro nos outros, é ocupar espaços e falar, né? A minha maior arma hoje é a minha caneta. Então é isso aí, pessoal. Piroha katene ve ate apungo ko piroha che Aquenori ho atoza emorire Aquenori ho